Olá, pessoal! Eu sou a professora Maíra Cordeiro, eu trabalho na Rede Municipal de Canoas e estou cursando a especialização em Gestão da Educação pela URGS EAD Polo Sapucaia do Sul. Vou falar um pouco sobre um tema que é marcador de diferença e é muito caro para mim: deficiência, pois eu tenho baixa visão de nascença e sou autista diagnosticada adulta. Na escola que eu estou pesquisando, que é a AMF Ceará, a deficiência é tratada de uma forma bastante humana e acolhedora. Ainda assim, os preconceitos da sociedade e até mesmo alguns estranhamentos relativamente naturais dos alunos aparecem no cotidiano. Na época em que eu ainda trabalhava na escola, eu me lembro de um aluno do terceiro ano, no qual eu trabalhava um projeto, ter me perguntado se era para toda a turma realizar a atividade do quadro. Eu respondi que sim, ao que o aluno perguntou: mas por que a colega não está fazendo? Indicando uma aluna que estava realizando uma atividade impressa do seu currículo adaptado. Eu respondi: porque ela e o outro colega têm atividades diferentes que são preparadas para eles fazerem. Então, um terceiro aluno disse: é porque eles são doentes. Na realidade, o aluno que me fez a pergunta primeiro não queria fazer a atividade do quadro, o popular não querer copiar, e não gostou de perceber que outros colegas tinham atividades diferentes e em folhinhas. É necessário lidar, pois alguns alunos com determinadas deficiências têm ritmos de aprendizagem muito diferentes, demoram mais para se alfabetizar ou para aprender a quantificar, etc. Naquele momento, eu procurei fazer os dois alunos entenderem a questão, mas a sala de aula muitas vezes apresenta algumas limitações. O diálogo que poderíamos ter, por vezes, acabamos não tendo por precisar dedicar boa parte do nosso tempo para manter a disciplina. O que eu sugiro é um projeto com as famílias na escola, como o Dia da Inclusão ou algo assim, onde a escola poderia organizar uma exposição sobre a vida e a obra de pessoas com deficiência que foram relevantes na história. Um sábado letivo para que as famílias pudessem comparecer. Eu vou dar alguns exemplos de personalidades que poderiam ser exploradas no projeto. Seria um projeto multidisciplinar e as pesquisas sobre essas personalidades poderiam ser feitas pelos próprios alunos. John Dalton tinha uma dificuldade em discernir as cores, por isso tal condição hoje é chamada de daltonismo. Foi um dos primeiros cientistas a propor um modelo atômico. Além disso, foi professor de matemática desde os 12 anos de idade. Viveu na Inglaterra. Stephen Hawking tinha deficiência motora devido à esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Físico teórico, o britânico Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Franklin Delano Roosevelt teve poliomielite e tornou-se cadeirante. Foi presidente dos Estados Unidos durante a pior crise econômica da história, a crise de 29, e realinhou a política e implementou um plano de recuperação econômica e desenvolvimento, conhecida como New Deal, um programa de ajuda governamental de recuperação e crescimento econômico, gerador de emprego e reformas através de regulamentação sobre Wall Street, bancos e transportes. Beethoven, compositor que ficou surdo. É considerado um dos pilares da música ocidental pelo incontestável desenvolvimento tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. Esse compositor alemão prosseguiu seu trabalho com a música, mesmo depois da surdez. Jorge Luiz Borges perdeu a visão já adulto. Foi um escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino. Borges foi precursor do realismo fantástico, gênero muito caro à literatura hispano-americana, e foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Assim como Beethoven, Borges prosseguiu seu trabalho
mesmo após adquirir a deficiência. Essas sugestões são apenas sugestões. Fica a dica para as escolas. Obrigada!